E hoje, em mais um podcast aqui, diretamente do Portal Pará Negócios, aqui no nosso estúdio, no Do It Cowork, vamos falar de odontologia, de gestão, vamos falar de um monte de coisa legal hoje com a doutora Deise. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É bom estar de volta, né? Nós fizemos um podcast há algum tempo atrás e eu amei estar aqui. E eu quero participar mais e falar mais sobre isso, porque é uma gama de assunto que a gente tem que desenvolver e falar e reproduzir aí por muito tempo. Fantástico. Segundo podcast, no terceiro pé de música, hein? Boa, boa. Deise, eu quero primeiro que tu te apresente. Quem é a Deise? Conta um pouquinho de ti. Bem, sou Deise Kessen, cirurgiã dentista. Sou também formada em administração de empresas, tenho um MBA em gestão empresarial, fiz odontologia depois. Hoje em dia eu tenho um consultório próprio e eu atuo na área de reabilitação oral há mais de 10 anos. E dentro dessa minha caminhada, eu procurei sempre agregar todo o conhecimento que eu tive ao longo dos anos, tendo administração, tendo odontologia, e aplicar isso no meu dia a dia. Inicialmente, eu estava tão focada no odonto que eu só via dente, só via paciente, eu só via odonto. E depois falei, não, a vida não é só isso. Peraí que tem mais coisa pra gente poder trabalhar. E aí, dentro de alguns anos atrás, eu já comecei a aplicar tudo que eu aprendi em gestão, em administração, e comecei a trazer para dentro do meu consultório. E aí eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, de tranquilidade, clareza de números que traz uma paz de espírito pra gente, né? E esse é o teu grande superpoder, né? Porque o que acontece? O dentista vai para a faculdade, aprende toda a parte técnica, sai um excelente dentista. E um péssimo empresário. Um péssimo empresário. Um péssimo empresário. Eles não... isso daí é da cultura mesmo. Nenhuma faculdade ensina gestão. E a gente também não tem essa percepção ao longo do curso fazer um outro curso, a parte de gestão. A gente sempre pensa, eu quero montar um consultório, Mas quando você abre, você começa a trabalhar, vira aquela loucura, aquela bola de neve, é um incêndio atrás do outro. E a faculdade não passa nada disso pra gente. A gente sai perfeitamente técnicos, mas empresários fracos. E aí, me conta qual foi o ponto de virada ali, porque a gente estudou, pra quem não sabe, a gente estudou juntos em administração, o Cesupa, 2004, a gente entrou junto. Ai, não conta data. Bom, vamos começar a fazer conta em casa aí. Olhando até assim, até um tempinho, né, a gente falou agora aqui. Nossa, gente, 2 décadas. E aí acabou que depois eu fui pra outra área, né, fui pra área da comunicação e tu foste pra odontologia. Eu queria saber o que foi a virada ali, porque tu decidiste ir pra odontologia? Olha, eu formei em administração, fiz a especialização, e comecei a trabalhar na área, mas para mim faltava algo, sabe? Não era aquela coisa que eu acordava e falava assim, oba, eu vou trabalhar. Porque assim, gente, pra gente ganhar um lucro e ter um dinheiro e ter uma vida boa, a gente precisa trabalhar muito. E você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Se você passar o tempo no trabalho que você não tá feliz, você vai passar a sua vida infeliz. E assim, eu não tava 100% satisfeita. Eu falei, não, preciso fazer algo diferente. E aí, procurando um novo direcionamento, parece que Deus deu pra mim, eu falei assim, vou fazer a prova pra tentar odonto, vai que dá certo. Passei de primeira. E eu não tava estudando, não tava nada, eu peguei e passei. E aí eu entrei, eu falei, será que é isso mesmo? Quando eu entrei, chegou o primeiro semestre, eu surtei assim, gente, era isso que faltava na minha vida. E aí no decorrer da minha carreira acadêmica,
Foi assim, eu fui aquela aluna chata que cobrava professor, que ia atrás de professor. Todos os meus professores lembram de mim, porque eu fui marcante, mas é porque eu gostava demais. E aí, hoje em dia, eu trabalho com leveza. Eu falo assim, nossa, eu vejo um caso clínico que chega pra mim, eu fico empolgada. Eu falo assim, nossa, eu vou fazer isso, eu vou mudar a vida dessa pessoa. E parece que tudo criou um significado maior. Fantástico. E aí, nesse movimento, a Daisy entra na faculdade, se forma, os profissionais da área da saúde te olham diferente, né? Me conta, como é que é essa recepção ali dos profissionais? Porque tu chega, todo mundo deve te perguntar, né? Daisy, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Foi. O projeto todo, que a gente já vai falar um pouco dele, ele nasceu disso. Eu falei assim, gente, eu também não vou ficar presa na cadeira o tempo inteiro. Eu quero um pouco mais de liberdade, de ter mais um pouco de tempo para poder ficar com as minhas filhas, de poder fazer uma viagem. E eu falei assim, gente, como é que eu vou poder estruturar algo que seja interessante para os outros? E aí eu comecei a conversar com colegas. Eu falei, se você quisesse aprender alguma coisa comigo, o que você queria aprender comigo? Aí eu pensei, tipo assim, que a gente é bom tecnicamente, faz casos complexos. Eu achei que iam pedir para poder falar da minha técnica, dos cursos que eu fiz, mas foi unânime. Desde eu quero aprender a fazer o marketing igual você faz. Eu falei, gente, eu que faço, claro que eu tenho a minha equipe que me ajuda, mas sempre foi algo muito leve. Tanto é que quando eu abri o consultório, dentro de 6 meses, 1 ano, o consultório já estava alavancado, porque eu conseguia fazer o marketing e era uma coisa muito leve, era muito simples para mim, mas o que pode ser simples para mim, não tem a outra pessoa, não. Total. Aí, como é que você faz? O que você faz? Porque você tem uma marca muito forte, uma presença muito forte. Falei, então espera e aguarde novidades aí. Aí eu comecei a juntar todas essas ideias para poder criar o projeto. A gente vai já chegar aí no projeto, mas eu quero entender um pouquinho o que é que tu fez de diferente para se diferenciar ali, o que é que o teu marketing teve de te chamar mais para chamar a atenção tanto do cliente, porque chega para mim o teu anúncio, chega direto, e não é de hoje não, há muito tempo, e pro profissional que te olha como referência, né? É porque assim, comunicação para mim sempre foi uma coisa muito simples, como já me conhece desde 2000 e bolinhas, e eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida, falo muito, falo com presença, e eu acho que até o tom e a forma com que você se posiciona faz esse diferencial. Então, você se posicionar corretamente chama a atenção dos colegas e chama a atenção dos pacientes que também estão procurando algo diferente. Porque dentista não é lá a melhor coisa, a coisa mais confortável no mundo de ir. Mas se você traz um pouco de leveza e você gera uma confiança no paciente, acaba atraindo. E aí isso foi sendo fluido. No começo eu tinha vergonha, eu tinha medo, gravava, apagava, mas depois foi tornando mais simples e hoje em dia a gente grava aí 10 vídeos numa manhã e já deixa tudo rodando. E é claro, também tem uma equipe junto com você. Fazer sozinho, eu fiz durante alguns anos, no começo eu fazia sozinha, porque eu não tinha poder para poder investir numa equipe, mas a partir do momento que eu pude investir, gente, é libertador. Acelera, né? Acelera, aí você consegue entregar um bom tráfego, você consegue fazer um vídeo melhor editado, você não passa horas editando, você pode focar em outras coisas, seja coisas pessoais, seja você estudar mais ou atender pacientes. Então, delegar e ter uma equipe faz também toda a diferença. Daisy, falando em pacientes, o comportamento do paciente mudou nos últimos anos, né? Mudou. O que é que tu tem visto de diferente? Porque antigamente vinha muito a questão da pessoa procurar o preço, né? Que questão de preço, tudo bem, a gente entende. Mas hoje em dia o paciente ele não quer só o preço, ele quer confiança.
ele quer se sentir bem, ele quer se sentir confortável, porque também a maioria já vem de históricos de situações que não foram prazerosas ou então foram desconfortáveis, eles trazem medos e traumas. Então, você pode até cobrar um pouco mais caro que o vizinho, mas você gera uma confiança nesse paciente. E você, claro, tem que entregar uma boa técnica, não? A questão da técnica, ela é primordial. Você tem que entregar uma boa técnica com um serviço de qualidade. Mas a forma com que você se posiciona, você mostra essa autoridade, gera uma confiança no paciente, e aí ele já vem pronto para investir. Então você não precisa vender para ele, ele já tá pronto para poder comprar antes de entrar na porta. Tu acha que ele tá buscando também mais experiência agora, esse novo perfil? Claro, ele observa tudo, observa a experiência também é o mínimo. Você dá uma boa experiência dentro do seu consultório para o paciente, faz toda a diferença. Ele olha se você está servindo em copo de plástico ou copo de vidro, se a secretária te atendeu bem. Até quando ele entra em contato no WhatsApp, o atendimento começa lá. Nem lá, começa no Instagram. Se ele começou a te seguir no Instagram, se ele te mandou um direct e você não respondeu. Então, é toda uma escala de atendimento que é feito, que ele está te observando desde o momento que ele clicou no link para poder te seguir. Então, tem que observar isso, porque ele está procurando experiência e eu estou vendo os dentistas fazendo uma experiência muito legal. Isso é muito bom, porque isso está mudando. Antes também não era, mas as pessoas também estão se aperfeiçoando e aí eles estão observando todo esse passo a passo. Eu tenho visto e tenho falado muito nesse movimento de inteligência artificial, que as pessoas estão tendo mais acesso, o movimento está ficando cada vez maior e tudo está... Alguns serviços estão sendo comoditizados, né? E aí o que acontece? O que vai fazer a diferença é a experiência, né? Não, também a experiência, mas a IA trouxe pra gente, a IA não vai substituir o dentista. Total. Então, assim, isso nunca vai acontecer, mas pode tornar a vida do dentista mais fácil, mais leve, mais confortável. Ele vai automatizar processos que são custosos para ele, que é difícil. Ele não saiu, lembra que lá na faculdade ele não saiu empresário. Então, fazer essa parte empresarial é chato, é burocrático, ficar colocando números. Então, ela veio para poder agregar e acrescentar a vida do dentista. Mas não tem como virar um commodity e lançar tudo na IA para você aprender a fazer um bom atendimento se você não abre a porta com um sorriso no rosto. Total. Né? Total. Então... ela não vai substituir as pessoas, ela tá aqui para agregar, para facilitar e vai sair na frente quem aprendeu a usar antes. E eu gosto daquela frase assim, que a IA não vai te substituir, ela vai substituir quem tá usando IA e vai te substituir. Alguma coisa assim. Falei que nem o Chaves agora. Mas eu falo uma frase, a IA não vai substituir o dentista, ela vai substituir o dentista despreparado. Boa. Entendeu? E aí, nesse ponto que eu quero agora trazer a IA, já pegando o gancho pra falar da tua metodologia, que tem IA no meio, né? Tem IA. Eu falei, gente, eu vou fazer gestão, pra mim é uma coisa mais descomplicada e fácil, porque eu já fiz gestão, fiz a administração lá antes. O marketing, por ter uma comunicação sempre muito forte, muito, muito marcante, eu acho que me ajudou a criar uma influência boa. Tanto é que eu posso ser conhecida entre os colegas dentistas e entre os pacientes. Às vezes eu tô na rua e o paciente fala, eu te conheço de algum lugar. Ou então ele nem é meu paciente. Eu falei, você já viu os meus patrocinados por aí, que o nosso rosto aparece tanto que a pessoa muito grava, né? E aí eu falei assim, não, vou fazer um diferencial. O que eu tô fazendo na minha clínica que eu posso ensinar a outros? Eu tô usando a IA para automatizar processos.
Então a gente deixa de perder tempo fazendo números, planilha, preenchendo planilha, você começa a conseguir uma análise de dados bem feita, uma previsibilidade dos seus atendimentos nos próximos 6 meses, você consegue automatizar isso e trazer de uma forma leve que a gestão não fique tão chata. Eu quero trazer os 3 pilares. Quais são os 3 pilares da tua metodologia? A metodologia se chama GIA. GIA é de gestão, influência e automação. A gestão, ela tá ali para estruturar e trazer clareza de números para o dentista. A influência tá lá para falar muito sobre posicionamento. A pessoa acha que a influência é marketing. Não tem. O marketing é uma das coisas. Um dos pilares. Mas a influência é muito baseado no posicionamento. E a automação é otimizar os trabalhos com a inteligência artificial. Então, eu construí esses pilares porque se você trabalhar dentro de 2 pilares, você cria uma estrutura frágil. Qualquer coisinha, uma hora pode dar errado. Se você constrói os 3 pilares juntos e cresce, você constrói uma base sólida. Legal. Bora entrar em cada um? Bora. Gestão, o que é que tem em gestão? Gestão, a gente vai ter aí clareza de... Chegar lá, ela até... Agora chegou minha área, né? Então, gestão, a gente vai trazer mais clareza de números. Tem alguns dentistas que não sabem fazer o cálculo de uma hora clínica. Então, às vezes, ele tá pagando para trabalhar. E sabe o que acontece? Ele tá com a agenda lotada. E aí, ele tem uma ideia errada de sucesso. Ele fala, pô, minha agenda tá cheia. Mas chega no final do mês, a conta não fecha. Margem baixa. Pô, eu trabalhei 10, 12 horas. Eu já fiz isso. Trabalhava 12 horas, às vezes eu não parava nem para almoçar. Quando chegava no final, eu falei, gente, eu trabalhei isso tudo para ganhar isso. Não tá fechando a conta. Então, trazer clareza de números de uma forma estruturada, para que ele consiga ver o custo da sua hora clínica, o cálculo de tempo, de imposto, de tudo, de valores, de custos fixos, variáveis. Quando ele tem essa clareza, aí ele consegue ter previsibilidade para saber aonde ele vai poder investir mais. Qual é o meu procedimento que me traz mais rentabilidade? Então, na minha influência, eu vou investir o meu marketing, minhas redes sociais nesse produto, porque esse procedimento está me agregando mais. E aí ele começa a otimizar. Então, ele para de trabalhar 10, 12 horas com a agenda lotada e consegue ter mais lucro. Aparece meio assim, incompatível, mas você trabalhar menos, mas com inteligência, você pode ter mais lucro. Isso é verdade. É isso que eu tô tentando trazer na mente dos dentistas, porque a gente sai da faculdade só pensando, preciso trabalhar, atender 10, 20... Não, tem dias que a gente atende 20 pacientes no dia e você não atende com qualidade, você não dá a atenção que ele merece, e aí acaba virando aquele commodity, aquelas franquias, para uma coisa em cima da outra. Isso daí não adianta, porque uma hora a gente cansa, a mão dói, a coluna estoura. Não é vida, tu consegue fazer isso no começo, dá um gás, mas depois você precisa ter vida, se dedicar aos filhos, à família, o descanso, a gente precisa de descansar. Então, assim, eu tava vendo muito dentista, muito bom técnico, muito bom, pessoas fantásticas, mas assim, patinando e não conseguia sair do lugar e achava que influência é só fazer vídeo no Instagram e botar o tráfego para poder rodar, e não é isso, é todo um contexto, uma essência para que você crie um processo que te traga valor no final, né? Tá tudo interligado então, né? Porque não adianta fazer só influência, não adianta fazer só gestão, né? E aí eu queria que tu detalhasse um pouquinho mais de influência.
A influência entra muito quando a gente fala de posicionamento, né? O que que é? A influência é você conseguir fazer que o paciente venha para você já com uma venda feita. Você não é vendedor. Porque tem muito curso aí que fala, eu vou te ensinar técnicas de venda. A gente não é vendedor. Ele já tem que vir pronto. Como você faz isso? Criando uma autoridade. Tá. Então, você cria um posicionamento forte nas redes. Assim, as redes sociais, ela é uma ferramenta. Ela não é a sua influência. Ela é uma das ferramentas que você pode usar para poder gerar uma boa influência. Mas não precisa para aprender mais técnica de vendas, de como abordar o paciente. Você precisa criar uma autoridade que ele já vem pronto para poder consumir o teu produto. Então, quando ele marca a consulta, aí você cobra a sua consulta, ele já agrega isso como investimento. Ela vai disponibilizar 1 hora para mim. E então, você criar essa autoridade já dá meio caminho andado. Então, aí, dentro dessa influência, aí a gente tem um posicionamento claro, saber o seu nicho e saber se comunicar com o seu nicho. Não adianta eu atirar para tudo quanto é lado, porque você nunca vai fixar um nicho bom, e você criar uma autoridade dentro dessa plataforma, dessa estrutura. E aí conecta, né? Conecta tudo. E aí depois a gente vai para automação. O que é automação? A automação é quando você automatiza processos, né? Então, você pode automatizar a parte de gestão e tornar ela menos burocrática. Aí você pode pedir para alguma ferramenta de IA fazer uma análise de dados para você, fazer um banco de dados. Você tem IAs aí fazendo bancos de dados e CRMs incríveis. E você pega esses dados e joga em alguma ferramenta, vamos dizer aí chat, cloud, Manos, e pede para ele fazer uma análise. Ele vai te dar análise. E aí depois você pode pedir, me dá uma previsão para os próximos 3 meses. O que eu preciso fazer, aonde eu preciso investir. Então aí a automação já facilita a vida do gestor, né? Aí dentro da influência, o que ele pode usar? Ele pode fazer fotos com as IAs, pode fazer vídeos com a IA, ele pode ter ideias de materiais e de como se comunicar melhor com a autoridade e um bom posicionamento para o público fixo que ele quer. Então tá tudo ligado. Eu falo que é uma roda viva que fica ligando uma coisa com a outra. Que nem eu te falei, se você constrói 2, ele fica uma estrutura frágil. Você precisa trabalhar os 3 juntos. E a gente quem não tá querendo entrar na IA vai ficar para trás. Não tem jeito. Mas às vezes as pessoas acham muito complexo. Tem coisas que são complexas mesmo. Mas é por isso que aí a gente tem nossos mentores, né? Para poder ajudar a gente a direcionar o que é melhor para minha realidade. Não precisa aprender tudo, né? Precisa aprender o que vai usar, né? O que vai ser, o que vai funcionar pro teu trabalho. Fantástico. Você não precisa saber tudo. Então, na gestão, a pessoa aprende a gestão, aprende a fazer gestão para ela, vai dar mais inteligência do negócio para ela saber aonde investir direito. Isso. A influência vai gerar aquele movimento para ela saber que aquele produto tem mais margem, então ela tem que fazer mais daquele produto ali, Isso. né? E gerar autoridade. E aí ela consegue cobrar mais caro e consegue fazer o movimento todo. A automação vai fazer com que tu tenha mais tempo, vai se divertir, de verdade, almoçar, contratar mais gente e crescer o escritório, crescer o consultório. Você delega mais funções, você automatiza processo em vez... Fantástico. Então, assim, tu passaria 2 horas preenchendo uma planilha e fazendo uma análise. Hoje em dia, você monta ela em 7 minutos. Então, mas... Dentro desse meu projeto, eu tô criando um software que você só joga os números. Caramba. E ele cria toda a tua análise. Mas... E aí, a gente vai já entrar aí. Mas aí, olhando para isso, na verdade, todo empresário, todo negócio precisa disso aqui. Sim, isso não é somente sobre odontologia.
o meu foco agora, que não te falei, de ter dele. Porque tu tem já autoridade, né? Ali, né? O meu mais nicho fácil, é dentistas. É um produto feito de dentista para dentista. Eu sei a dor deles, porque eu vivo a dor deles, entendeu? Mas se uma pessoa quiser replicar numa área da saúde, um médico, um enfermeiro, um biomédico, eu acho que super funciona, e talvez aí a gente pode desenvolver algo que pode funcionar aí para advogado, com pra todo mundo, porque a gestão, influência e a automação é a tríade. Só vai funcionar assim, uma estrutura clara, vai crescer e te trazer mais liberdade e mais lucro quando une as três coisas. Então isso não é só sobre odonto. Isso é sobre empreendedorismo. Legal. Aí a gente entra pegar esse outro gancho. Todo dentista que tem um CNPJ e abre um consultório, posso dizer que ele é um empresário? Não. Ai, meu Deus, eu vou ser polêmica. Preparou o corte. Não, gente, ter um CNPJ não te faz empresário. Sabe o que te faz empresário? Você ser líder. Você tem que ter liderança, você tem que saber liderar, você tem que conhecer os seus números, você tem que ter previsibilidade, você tem tanta coisa que envolve o empreendedor, é um bom empreendedor. Então, assim, qualquer CNPJ que eu abrir, não, você cria aí empresários, às vezes, amadores, que patina, mas aí ele cai na realidade e ele começa a procurar conhecimento e começa a buscar cursos e coisas que vão agregar a ele. Então, um empreendedor, ele é um líder. E aí, pegando de novo esse teu gancho de líder, quais são os pilares para o dentista ser um bom líder dentro do consultório dele? Boa. Saber delegar. Eu acho que muita gente tem medo. Eu tinha também. Eu sou dessas que queria reter tudo lá. Eu faço tudo, quem faz bem feito sou eu. Só que isso não funciona. Para ele ser um bom líder, ele tem que delegar, ele tem que saber se comunicar com a equipe e com os pacientes ou com as pessoas que estão prestando serviço. Isso já vai abrir aí a mente. E saber ter um bom direcionamento. Não adianta você seguir você vai seguir um líder que não sabe para onde está indo? Não, você não segue. Então, você criar uma autoridade dentro dessa presença e ter previsibilidade, clareza, para você ser um bom líder que as pessoas vão aí te seguir, né? E aí, eu não sei se a gente já pode falar do teu treinamento que tá vindo. Sim, já? Sim, Vamos falar? Pode, porque ele já tá quentinho aí, quase saindo. A gente começa a imersão. Lancei um e-book já falando muito sobre esses números e sobre essas questões que a gente tá falando aqui agora. Que ela tá disponível gratuitamente por enquanto, que já vai trazer uma clareza para a pessoa falar, gente, mas eu preciso saber isso, eu não sabia que eu precisava saber disso, né? E aí isso já traz essa clareza. E aí agora em março a gente vai ter as nossas imersões, teremos 2 imersões que eu vou entrar mais profundamente nesses temas, e aí depois a gente vai abrir aí para o curso, que no curso aí eu vou entregar todo o meu sistema. Vou entregar o sistema e vai ter os entregáveis, que é o meu software de gestão. Fantástico. Que é os meus prompts que eu uso, que não, a gente conversou um dia, a pessoa faz um prompt de 3 linhas e acha que tá arrasando. Gente, meu prompt tem 3 páginas. Então, assim, saber fazer um bom prompt para poder ter tudo muito bem direcionado, porque a IA, ela vai te jogar o mundo, você tem que saber o que pede para ela. Então, tudo isso eu vou disponibilizar, meus prompts, as ferramentas que eu uso, porque, não te falei, tem uma gama de IAs por aí. Eu vou te falar qual é a que funciona comigo, qual foi a que eu testei e não deu certo. Então, tudo isso, eu já passei por esse caminho e dentro do curso eu vou
aprofundar. Traz tudo mastigado, né? Tu já tem a metodologia, a pessoa só precisa entender o que é que funciona para ela. Fantástico, já tem data, já pode compartilhar, já tem... Olha, a imersão vai ser no dia 15 e 16 de março. Teremos uma imersão presencial em Belém, mas é somente para convidados, que a gente vai lançar o produto, mas quem quiser entrar na lista de espera também, a gente está com uma lista de espera, vão ser alguns convidados, a gente está criando uma lista de espera para poder fazer essa presencial comigo, e a gente vai lançar online para o Brasil todo do dia 15 e 16. Fantástico. E aí eu vou falar muito sobre isso, vou aprofundar, vou trazer algumas ferramentas já para dar aí um gostinho para a pessoa já começar a aplicar, e se ela quiser, se ela se interessar e ver que faz sentido para ela, aí ela vai pro curso, depois a gente tem uma mentoria, a gente tem todo um funil de vendas completo. E aí, eu costumo falar o seguinte, que tem profissionais aqui em Belém, do teu gabarito, né, no teu caso, com um treinamento perfeito, que não deixa a desejar para nenhum treinamento de fora, porque tu já tem aqui o resultado, tu prova o que tu fez com o teu resultado, e você, dentista, não precisa sair de Belém, gastar com avião, hospedagem, tempo, ficar longe da família. Tem aqui, gente boa em Belém. Tem aqui, não, eu tô falando de ti. Não, mas tem também, tem pessoas muito competentes em Belém. Quando eu fui contratar a minha equipe, eu fiz questão de que as pessoas fossem de Belém, porque elas entendem o mercado. Total. Entende o mercado e consegue ajudar a gente, o bairro tal, o lugar tal, o fluxo tal. Eu não consegui ir para reunião porque choveu o dia inteiro. Então, assim, e tem gente muito competente. Então, eu fiz questão de que toda a minha equipe, ela fosse paraense. Tive contatos com equipes de outros estados, mas, assim, parece que eu não me senti abraçada. Então, tem gente boa falando sobre marketing, influência, mas quem fala de marketing, quem fala de gestão, influência e automação do Brasil, sou eu. E daqui. E aqui em Belém. Falo em Belém, mas vamos lançar aí pro Brasil todo. Fantástico. Através dos cursos online, né? Fantástico. Mas a gente vai ter algumas imersões em Belém que a gente vai começar a desbravar aí. Dentro da imersão em Belém, eu falo muito sobre o mercado regional, de algumas particularidades da nossa área, que eu acho que são bem relevantes. Pode comentar um? Fiquei curioso agora. Não, isso é assunto para imersão. Isso é assunto para imersão. É porque aqui a gente tem um mercado muito diferente do resto do Brasil, né? E acaba que a gente tem particularidades específicas, né? Sim. Vamos para a parte que eu mais gosto, que é o bate-bola. Como é que funciona? Só para todo mundo entender. Nesse bate-bola, eu faço uma pergunta, né? Rápida, direta, e ela responde com uma palavra, tá? Então... o bate-bola tá aqui, isso aqui depois tem que assinar, que eu esqueci de passar. Postar todo dia ou posicionar com estratégia? Eu já falei aqui, né? Já dei um spoiler, mas posicionamento. Gente, postar todo dia não vai te agregar, isso é só mais um número. Precisa ser... Você pode fazer 2 vídeos por semana, mas com bom posicionamento e estratégia, que ele vai estourar muito mais que você fazer vários vídeos aí durante a semana. Planilha ou dashboard automatizado? Dashboard, já falou tudo. Ninguém aguenta mais planilha. Secretária tradicional ou automação com IA? Aí eu vou te pegar as duas. Sério, me conta. Porque a gente trabalha, falando de dentista, a gente trabalha numa área de saúde, a gente tem que ter um atendimento humanizado. Então, dentro da minha clínica, eu uso os dois. A gente pode começar fazendo com a IA respondendo, mas tem uma hora que a IA chama o humano. E aí entra o humano para poder, mas aí ele já vem todo feito uma escala, já sabe o produto, já sabe o serviço, o que ele quer, o que você vai fazer, mas aí tem que entrar o atendimento humanizado. Eu vou até acrescentar uma coisa, eu me inscrevi num treinamento que o cara ensinava a colocar a IA fazer ligação pro
teu cliente, né? E aí, cara, aí eu peguei e me inscrevi. E eu recebo ligação da IA desse cara todo dia. Eu já tô com raiva dessa IA. Se torna spam, né? Aí depois, raiva, aí depois tu não gosta, e aí... Tem que fazer com sabedoria, Total, entendeu? Tem total. toda uma escala, você tem que classificar o lead como frio, morno, quente. Por lead quente, você pode talvez até ligar todo dia. Eu acho um pouco demais. Mas um lead frio ou morno, você não pode ficar tendo esses spams, né? Porque aí não funciona, que aí você se torna chato. E aí eles usam aqueles telefones que pega o DDD, né? Eu não sei o número, aparece lá 91. Aí ela fala assim: oi, Alexandre, sou eu, a IA do fulano de tal. Eu falo, lá vem de novo. Aí bora pra próxima. Raiva. Aí o cara estraga a própria estratégia dele, né? Ele pode deixar natural, né? Não, tem que saber, que não falei isso, tem que saber usar a IA com sabedoria, gente. Um erro que trava todo dentista financeiramente. Falta de conhecimento nos números. Caramba. Principal número que ele não sabe. O básico. Custo de hora clínica. Se ele não souber isso aí, ele vai pagar para poder trabalhar. Esse é o primeiro que eu abordo dentro do meu projeto, que a gente tem que começar dentro de uma escala, né? E saber o custo da hora clínica é o imprescindível. Uma ferramenta de IA que todo dentista deveria conhecer. Ferramenta de análise de dados. Com certeza, facilita muito a nossa vida. Uma habilidade indispensável para crescer hoje. Boa, uma habilidade indispensável. Posicionamento, comunicação, né? Clareza, aí são várias. Eu não consigo decidir. Acho que dá para colocar uma ordem. Clareza para gerar posicionamento. Né? E aí vai criando a escala. O futuro da odontologia em uma palavra. Inteligência. Me explica. Senão você vai ficar para trás, meu irmão. Você vai ficar para trás. Eu não falo só da IA, não. Você ter conhecimento e clareza do que você está fazendo e para onde você está indo, para você ser um bom líder, um bom comunicador, ter um bom posicionamento e saber usar isso com inteligência é o segredo. Por isso que a gestão Kesten é gestão Kesten clínica inteligente. Legal. Não é porque a clínica é automatizada, que nem eu te falei, a minha clínica não é 100% automatizada, mas eu uso a inteligência para poder facilitar a minha vida. Caramba, gostei pra caramba disso, porque tá vendo todo mundo assim, não, tem que ser IA, tem que ser automatização. Não é ruim nem outro, é os dois. Um funciona, esse tem que ter uma sinergia. Que inteligência numa mão, automação na outra, né? Não, a automação e inteligência tá aqui, mas humanização também tá aqui. Total. Então, a gente tem que agregar essas duas coisas. Por que você não tem um chatbot disparando mensagem 24 horas por dia, 7 dias por semana? Porque, gente, eu trabalho com saúde, eu trabalho com qualidade de vida. Não adianta eu ficar disparando, que aí vira aquela coisa chata. Vai chegar a mensagem 10, 11 horas da noite. Isso não existe, gente. Tem que saber configurar bem e delimitar bem até onde ela vai e até onde você entra. Isso tem a ver com posicionamento e tem a ver com saber trabalhar as ferramentas certas. Sim, né? Saber usar certas e saber usar de forma correta, porque tá todo mundo usando o chat, né? Chat de GPT, e ele é incrível, gente, tem muita coisa boa. Mas também, se você não souber pedir e não delimitar o que você quer, ele te joga coisa muito aleatória, aí você acaba fazendo besteira. Perde a mão, né? Tem que saber o que pedir, como pedir. Eu quero que tu mande uma mensagem, vou te pedir 2 mensagens, tá? A primeira, para aquele dentista que ainda não sabe os seus números, naquela câmera ali. Eu já estive aonde você está. Eu já estive nesse lugar, sentado 8, 9, 10 horas na cadeira, cansado, coluna estourada, malmente tinha almoçado. Eu já passei por isso e eu vi que isso não era vida. A gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, a gente precisa sair dessa roda viva da cadeira que a gente fica presa nela o tempo inteiro, trabalhando sexta, sábado, domingo, feriado,
para a gente poder ter um pouco mais de conhecimento, trazer clareza e você ter um pouco de liberdade. Então, você vai continuar atendendo, você vai ser um clínico, um clínico tecnicamente perfeito e você vai conseguir otimizar o seu processo. É só você conseguir investir o seu tempo e dedicar para poder ter mais clareza. Legal. Segunda mensagem, na verdade é um convite, gostaria que tu convidasse as pessoas ou falasse do teu produto. Sim, sim. Agora daquele jeito. Agora é o pitch. É a hora do pitch. Agora. Gente, eu quero que vocês Ali, ó. me sigam nas redes sociais, @dentista_Daisy. Lá eu já me comunico com os meus pacientes há muitos anos. Mas agora eu tô me comunicando com dentistas, pessoas como você, que também tá cansado, que você tá preso, não sabe o que fazer para poder melhorar. Ou captar paciente, como se posicionar. Lá eu tô conseguindo investir um pouco mais de tempo e comunicar também com os dentistas. Então, lá vocês vão encontrar assuntos educativos, as minhas ferramentas, o meu dia a dia, vão conhecer um pouco mais de mim. Comece me seguindo. E aí lá a gente vai conversar, que teremos aí uma imersão online pro Brasil todo, que vai ser no dia 15 e 16 de março. Não perca, que eu vou trazer muita coisa já aplicável, que já vai economizar tempo e dinheiro de vocês, só na imersão. Que fantástico. Eu falo, isso aqui não é um podcast, isso aqui é um banco de insights, de negócios, de conteúdo. A gente aprende muito com o outro, né? Cara, muito obrigado por ter vindo aí. Gostou? É uma delícia. É uma delícia. Sempre fico nervosa, mas depois eu começo a conversar, parece que é fluido, é leve, gostoso. Não, tu chegou e falou assim, não, porque foi bacana com o Jonathan. Eu falei, caramba, ela já colocou um nível, tem que chegar pelo menos ali perto. Você como rosto também é ótimo. Foi legal? Tá aprovadíssimo. Legal. Cara, muito obrigado. Eu queria que tu deixasse teu contato. Já falou teu Instagram, mas deixa como é que te acha. Me sigam nas redes, @dentista_Daisy, ou também pode entrar em contato pelo WhatsApp do consultório, que é o 91 991 90 1859. Lá tem toda uma equipe pronta para poder atender vocês, seja paciente, seja dentista. E nas redes sociais, pode mandar direct que eu respondo todos e a gente vai começar aí conversar e trocar ideias, que nem eu falei, a gente aprende muito com o outro. E eu também aprendo com os mentorados, é muita coisa que agrega e a gente só vai crescendo e vamos crescer juntos. Boa. Então é isso aí, pessoal. Também segue Modesto Alexandre, né? Eu também produzo conteúdo pra caramba lá nas redes sociais. Segue Portal.paranegócios. Segue aqui o nosso YouTube, que tá crescendo. A gente tá fazendo um movimento muito legal. Esse ano tem novidade aqui no nosso YouTube. E é isso aí. Muito obrigado, Daisy. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Tchau.